Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Orquidária Online. Eu sou Luiz Matos, conhecido no meio orquidófilo como Maloca, e hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo com um pouquinho de reflexão sobre cultivo de orquídeas. Vários amigos que já têm acompanhado o canal há um bom tempo têm questionado o porquê de eu ter ficado tanto tempo sem estar postando vídeos, sem fazer vídeos novos, mas a vida é cheia de correrias. Eu tenho muitas outras atividades. Eu tenho uma empresa para tocar, participo de diretoria de 2 associações, tenho Vai-Vai, que também me toma um bocado de tempo, e com isso as coisas se atropelaram. Quem acompanhou a saga, que foi a construção do segundo orquidário, dá uma olhadinha na playlist, vai entender o porquê das coisas terem tomado esse rumo. Foi um período aí de quase 1 ano e meio para tentar levantar o orquidário, depois disso acertar algumas coisas, e com isso as plantas foram ficando para trás. Vamos dizer assim, eu falo sobre cultivo, dou dicas de cultivo, faço vídeos, e chegou no fim, casa de ferreiro, espeto de pau. Isso porque, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a experiência, montando uma estrutura muito boa, eu fui atropelado por uma série de coisas, de série de situações, e com isso fiquei com pouquíssimo tempo. Por isso eu tive que optar por o que é que eu vou fazer? Eu tenho que optar por prioridades. E fazer vídeo é prazeroso, é um pouco chato também, tá? Porque a gente fica falando sozinho, olhando para uma câmera e tentando passar uma mensagem. E depois tem que editar uma série de coisas, colocar no ar, responder, e toma muito tempo e não tem retorno. A cada 3, 4 meses consigo lá, depois de tanto tempo, uns $100, que não paga nem o custo. Mas é mais por prazer. Só que as obrigações vêm em primeiro lugar. Então eu tive que deixar de lado a parte de vídeo e tentar colocar outras prioridades em andamento. Aqui, para quem acompanhou a construção do orquidário, eu ainda tenho 1/3 do orquidário desocupado, mas aqui tem um bocado de planta que o ano passado algumas foram para exposição, voltaram e não foram replantadas, eu não tive como replantar. Tem já valquiriana florindo, antecipando um pouco a época de floração. Vamos dizer assim, as plantas ainda estão vivas, a adubação ainda mantém, mas o replante ficou todinho para trás. Então vou mostrar um pouco para vocês. Aqui eu tive uma infestação monstro de cochonilha. Estou sendo obrigado a aplicar veneno, aplicar defensivo mais forte, e mesmo assim com algumas aplicações ainda não ficou tudo bem. Ainda vou ter que fazer algumas aplicações de inseticida sistêmico. Eu não gosto muito, mas não tem jeito. Uma quantidade de plantas como essa, escovinha e detergente não basta. Por exemplo, aqui. Planta foi atacada pelo cochonilha. Tá lotado. Tem muita morta já. Só passar o dedo, você passa assim, ela sai. Só que ainda não morreu tudo não. Mas foi uma infestação que eu nunca tive. Vai bater no vento, vem uma formiga,
E olha só. E tem das duas, tem da de carapaça e tem da branquinha. Aqui tá praticamente morta já, mas eu ainda vou ter que continuar a passar defensivo sistêmico. Sofronites. Aqui o problema não é cochonilha, mas pode ser ou problema de sol ou problema nutricional. Eu fiz um orquidário novo. Faz 2 anos que eu não compro planta, para não dizer eu compro uma ou outra plantinha, alguma exposição que eu vou, alguma coisa diferente, alguma muda. Mas já não compro mais matrizes e também não estou fazendo, há 2 anos que eu não faço cruzamento de plantas. E eu vou falar por que eu não estou fazendo, vou mostrar uma coisa para vocês. Quem acompanhou a saga viu que eu separei os frascos. Por exemplo, aqui Tem frasco que as plantas já morreram dentro do frasco. Só para terem uma ideia, isso aqui foi um Repique 3 em 15 de fevereiro de 2023. Era para essas plantas estarem já há 2 anos em coletivo, possivelmente já estaria tudo individualizado. Isso aqui é o que sobrou de frasco que eu tenho para abrir ainda. Cada frasco desse aí tem em torno de 40 plantas. Aqui tem mais ou menos 150 frascos. Faz as contas aí agora de quanto tem de planta aqui para plantar. E aqui, aliás, tem um pouquinho mais aqui. Isso aqui tudo eu já plantei. Então, há 2 anos eu parei de fazer cruzamento, não mandei mais nada para laboratório. Isso tem um atraso, se você perde 2 anos é complicado. E eu tenho me dedicado agora a abrir os frascos e plantar. Então, só de frascos, lá tem, aqui por exemplo, esses frascos, abri frascos e alguns coletivos, né? Então, alguns individualizados, alguns foram para coletivo, alguns outros foram para um coletivo maior. O que tem aqui, a quantidade de frascos que tem lá para abrir é 4 vezes isso. Então imagina como é que vai fazer a hora que eu abrir tudo aquilo, eu vou praticamente lotar as bancadas que faltam. Ou seja, eu já percebi que mesmo com um orquidário novo, já não vai dar. A hora que eu fizer o replante de tudo isso daqui, a planta vai ser dividida em mais do que tem de frasco, o orquidário já lotou de novo. Então, mal completou o processo de construção, já não tem mais espaço. E a conclusão é a seguinte: eu tenho plantas de excelente qualidade aqui, excelentes matrizes, ótimos cruzamentos, mas hoje eu virei um acumulador de luxo, se é que a gente pode falar isso. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, por mais que esteja programando, poderia estar vendo, inclusive vender planta. Tá para quase 1 ano, eu não consigo nem, as pessoas até me ligam perguntando sobre determinadas plantas, algumas coisas, eu não tenho nem como atender as pessoas para vender plantas. Eu preciso vender essas plantas, preciso desocupar espaço aqui. Mas para isso eu tenho que estar preparado, tenho que ter tempo de separar a planta, colocar num catálogo, estar oferecendo para as pessoas, e além do que as plantas têm que estar em condição fitossanitária ideal. Então, totalmente livre de pragas e não vou correr o risco, tem muita planta, lógico, que não tem cochonilha, tem alguns lotes, algumas partes que estão com cochonilha, a maioria delas morta, mas mesmo assim, eu tenho que estar limpando e separando para acompanhar, então não dá nem para vender planta. Fico até chateado, algumas pessoas mandam mensagem, mas eu queria comprar, mas eu não tenho como vender.
No momento não. Assim que der eu retomo as coisas lá no canal de vendas. E agora está chegando a época também que começam as exposições. É uma coisa que eu quero continuar fazendo, eu gosto de visitar exposições, principalmente para encontrar os amigos, conhecer novos amigos, trocar experiências, mas tem que fazer as coisas com moderação. Atualmente eu estou preferindo, o tempo que eu consigo, fazer o replante e colocar meu cultivo em dia. E isso vai demorar, brincando, 1 ano, para eu conseguir colocar isso aqui em ordem num cultivo decente como sempre tive. Então, casa de ferreiro, espeto de pau. Infelizmente, eu fui atropelado pelas condições do tempo, o orquidário que era para ficar pronto em 1 mês demorou quase 2 anos, 1 ano e meio. Para quem acompanhou a saga lá vai entender. Com isso, as plantas ficaram acumuladas, muito juntas uma das outras. Com isso veio praga. Graças a Deus foi só cochonilha. Probleminha ou outro de... É que o orquidário é coberto, então fica mais difícil ter problema de bactéria, fungos. Mas mesmo assim, nas divisas entre um orquidário e outro, que é aberto, acaba acumulando sujeira em cima da tela, quando chove vem e acaba dando Mas aí é facinho de controlar. Então, graças a Deus, fungos e bactérias eu não tenho tido problema. Agora, a infestação de cochonilha eu nunca vi igual. Foi impressionante como ela se espalhou rapidamente e a resistência. Tanto é que eu apliquei alguns venenos por 3 vezes, não deu tanto resultado. Não vou insistir, porque senão elas vão criar resistência. Eu fui obrigado a pedir a ajuda de amigo agrônomo para conseguir inseticida sistêmico. E agora vou aplicar um outro inseticida sistêmico para acabar com isso. Mas tem muito trabalho. Então, não quer ter doenças nas suas plantas? Não acumule. Deixe um espaço entre elas. Observe bem. Eu, por falta de tempo e na correria, fui deixando as plantas, só fazendo adubação. Elas estão aqui no ambiente, mas quando de repente, quando você piscou, o problema vem com tudo. Então fica um alerta aí. Toma cuidado com muita planta, com acúmulo de planta. Chega uma hora que a gente tem que dar uma parada. E olha que eu estou parado há 2 anos. Eu não estou produzindo há 2 anos, eu não estou comprando planta há 2 anos. Até 2 anos atrás eu participava de leilão, comprava muita planta. Com essa questão do orquidário, eu cortei de comprar planta. E também já percebendo que a coisa estava complicando, parei de fazer cruzamento. Então tem horas que a gente tem que dar um passo para trás, botar o pé no chão e tocar em frente. Por isso eu peço desculpa aos amigos por não estar fazendo vídeo ultimamente na mesma frequência que eu fazia antes, mas é uma questão de prioridade. Sempre que possível eu vou estar colocando aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, dê uma força. E não deixe de dar o seu joinha, tá? Comente aí o que você acha disso. Vamos mostrar algumas plantas, olha aí. Estamos em março, já entrando abril, e tem Nobilia ramalhia aberta aqui. Aí tá vindo outra. Que mais? As valquirianas já estão aparecendo. Isso aqui tem Paula Ribeiro, pelo visto. Paula Ribeiro com Minas Centro. Aqui tem uma cerulha. Essa aqui é uma LM7. Sonho com ilusão. Deu algumas cerulhas. Vamos ver o que mais que tem por aqui. Gente. Tá de tarde agora, mas mesmo assim tá soltando perfume. Amo valquiriana. Que perfume que tem isso? Essa não dá nem pra ver a etiqueta, tá lá no fundo. Vamos ver o que tem mais. Dá uma olhada só que coisa linda. Uma Wanda. Ela
estava aqui, já tinha dado uma haste, perdeu ali, mas dividiu. A floração, flor bem grande. Gostei muito dessa. Aqui tem mais uma outra Wanda. Tem uma laúre ali, vamos dar uma olhada nela. No caminho. Apesar que já está passada, olha só. A toceira de Labiata semialba tá perfumada. E eu vou ter que abrir essa toceira aqui e replantar, esperar ela começar a emitir raízes e fazer o replante. Olha só! Queco! Meu amigo Queco da Bahia, conhece isso aqui? Cattleya clã de Quixabeira. Um presente do meu amigo Queco da Bahia. E se você não viu, dê uma olhadinha no Papo de Orquidófilo, na playlist Papo de Orquidófilo, a entrevista que eu fiz com o Queco Orquídeas, o Queco da Bahia, que foi quem me deu de presente essa clante. Dá uma olhada, eu gostei muito da entrevista, foi bem legal. Acompanha aqui em cima. Mas vamos lá olhar mais algumas coisas. Olha só aqui, que coisinha linda. Coisa linda, né? Só tá com esse botãozinho aqui, por enquanto só. E lá tem o outro vasinho. Esse aqui eu ganhei do meu amigo Daniel Neubauer. É uma borboleta. Uma Coccinia borboleta. E aquele outro vasinho eu ganhei da Lulu. Uma Coccinia borboleta. Gosto muito dessa planta, muito bonita. Tá vindo mais botãozinho aí. Já tá abrindo. Fica aí, lindinha. Isto. Vamos ver lá. Falei que tinha uma laúre. Ó, antes disso. Essas aqui estão no pote 8. Já tem que ir para pote 12. Isso aqui é purpurata. E aqui não teve problema nenhum de cochonilha. E tá com uma coloração bem legal, elas se deram muito bem aqui, estão desenvolvendo legal. Vamos ver o que mais. Aí mais valquiriana vindo pra cá. Tá com pouca. É uma toceira que eu tenho aqui de alaúre. Caíram algumas flores, ela tava com mais flores, mas mesmo assim, é uma toceira muito grande, eu preciso replantar porque vai dar problema já. Acho que páfio eu só tenho esse e mais um vasão de lino. É um universo bem legal, mas minha praia é outra. Olha só isso aqui. Essa planta está com quase 3 metros de altura. Acabou quebrando aqui mais um pouco e tem mais uma floração aqui no lado. Essa planta eu ganhei da minha amiga Silvia, esposa do mestre Negativo. Foi a primeira Wanda que eu ganhei. Tenho um carinho por essa planta e essa planta floresce no Natal, floresce agora. Ela chega a florescer 4 vezes por ano. Se deu bem aqui no ambiente. E aqui tem um orquidário novo. Muita planta aqui foi para exposição ano passado, voltou, deixei aqui. Dá uma olhada só nisso. A planta tá o dobro para fora do vaso. Então isso aí precisa ser replantada com urgência. Aqui tem mais. Boa. Esta aqui é uma outra LM7, só que essa aqui é tipo. É incrível, estamos de tarde e ela está soltando perfume. Ó, tem mais planta ali, tem uma labeloide. E as plantas estão
abrindo já no meio das bancadas, eu não estou nem vendo, nem curtindo as plantas. Essas aqui já não teve tanto problema. Mas tem muito... Ah, aqui teve. Ah, cochonilha, apesar que está morta. Então é isso, gente. Um dos poucos híbridos que eu tenho. Uma coloração bem legal. Mas é muita coisa para replantar. É muito trabalho. Deixou acumular, dançou. E agora está ameaçando um temporal. O tempo está fechando. Está na hora de eu entrar. Espero que vocês compreendam os motivos de eu ter dado uma parada no canal. Dentro do possível, eu vou estar colocando novos vídeos. E não é só o que tem de melhor, o mundo ideal que dá para mostrar, não. Às vezes você está numa situação ideal e, de repente, alguma coisa atrapalha e você é obrigado a deixar o cultivo de lado. Isso é muito ruim, porque a gente tem responsabilidade, são seres vivos. Fico chateado às vezes de ver alguma planta que está morrendo. Não é nem por planta por questão de valor e nada, porque é pelo amor, pelo carinho das plantas. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E aos poucos a gente vai retomando a normalidade. Vou trabalhar aqui em cima do orquidário para poder colocar isso em dia, mas vai quase um ano. Mas vamos tocando em frente. Um grande abraço a todos. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta